dia a todos. Bem, tudo a ver a música que a gente acabou de cantar com o tema dessa série, né? Como é que a gente coloca a nossa alma em ordem, como é que a gente se aquieta, né? Como é que a gente confia, porque para botar a alma em ordem a gente tem que tomar um monte de decisões difíceis, que às vezes a gente fica com medo, né? Tem que confiar. E hoje o tema que a gente vai falar é colocando as amizades em ordem, colocando os relacionamentos em ordem. A gente não tem como colocar a nossa alma em ordem se a gente não coloca os nossos relacionamentos em ordem. Porque se a gente não faz isso, o meio externo, né, os relacionamentos que a gente tem, eles não deixam a nossa alma entrar em ordem, ou eles tornam muito mais difícil isso. Então vamos, essa manhã, olhar um pouquinho o que a palavra diz para a gente, né, para a gente colocar nossas amizades, nossos relacionamentos em ordem. E como é que isso vai ajudar a gente. E eu vou começar de uma forma um pouco chocante, tá? Vou fazer uma perguntinha para você pensar. Quantos amigos, quantas pessoas vão no seu funeral? Você já parou algum dia para pensar nisso? É aqui que a gente começa a ver, opa, quem que é amigo mesmo ou quem não é. Família vai, não tem jeito, né? Agora, muita gente que a gente pensa que é nosso amigo, no dia que a gente partir para a glória, será que essa pessoa vai estar lá para se despedir do nosso corpo que está ali já, sem o nosso espírito, para consolar a nossa família ou dar uma ajuda? Então, eu começo com essa pergunta chocante para, quem são meus verdadeiros amigos? Será que eu estou realmente construindo relacionamentos e amizades duradouros? Eu tenho que ter só relacionamentos e amizades duradouros, né? O que será que a palavra de Deus fala para a gente? E para a gente começar a pensar nisso, umas perguntinhas, né? Como é que você está conectado? Com quem você está conectado? Como você está se conectando? Quais são os seus contatos no Instagram, no Facebook? Quanto tempo você gasta nas mídias sociais falando com pessoas que muitas das vezes você não conhece muito bem, escutando opinião de pessoas que você não conhece muito bem? Que grupo de WhatsApp você participa? Como é que você faz, né? No grupo de WhatsApp da escola dos seus filhos, ou da faculdade, ou do trabalho, como é que é esse relacionamento, né? No seu trabalho, como é que você se relaciona com seus colegas das mais diferentes esferas? Aquele que está do seu lado todo dia, aquele que depende de você, aquele que às vezes tem uma relação distante contigo, como é que você se relaciona com essas pessoas, né? E quais dessas pessoas são referências para você? Que você olha no trabalho e você diz, nossa, um profissional a ser seguido, um exemplo a ser seguido, né? E quais os que você diz, nossa, não, esse cara aí não está com nada, né? Que tipo de conversa você tem no cafezinho? Tudo isso é relacionamento, não é? Tudo isso é relacionamento em algum nível de conexão, né? E vamos ver o que Salomão fala para a gente então em relação a isso? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então aqui a gente já vê que a palavra diz para a gente, ajuda a gente a se orientar com quem que a gente tem que andar, com quem que a gente tem que caminhar, perto de quem a gente tem que estar, né? E o Bill Hybels, no livro que a gente está usando, o que eu usei como uma referência para essa mensagem de hoje, ele fala uma coisa interessante: estupidez contagia. E bons hábitos também contagiam. E por isso que eu faço as perguntas anteriores. Com quem você anda no seu trabalho? Com essas pessoas que você tem como referência? Esse cara, ele tem bons hábitos ou ele tem atitudes estúpidas? A gente vai para um estádio de futebol, galera que gosta de futebol, né? Aí, às vezes, dentro de campo, o campo está tenso, o jogo está tenso. Isso reflete na arquibancada. Às vezes, uma briguinha que estoura lá na ponta de dois camaradas que não se entenderam, daqui um cadinho o estádio inteiro está brigando. Já ouviram falar que tosse também, né? Espirro, contagia, chega alguém no ambiente tossindo, daqui um cadinho está todo mundo tossindo? Não é transmissão da doença tão rápido, não. É porque as coisas, às vezes, contagiam a gente, tanto para o mal quanto para o bem. Então, como é que é na sua vizinhança? Rola muita fofoca? Ambiente de trabalho é uma maravilha, né? É um falando mal do outro, do apartamento do outro,
Quando você chega na rodinha no café que estão pipipi falando de alguém, como é que é o teu comportamento ali? Você se retira dali? Ou você interfere e tenta mudar a conversa? Ou você entra no jogo, oba, estão falando mal do fulano. E é um a mais para falar mal. Ou você é aquele que incita, que começa a fofoquinha. Né? Por outro lado, se você tem perto de você essas pessoas inspiradoras, essas pessoas que estão sempre procurando ser positivas, trazer um relacionamento, ter um approach, ter uma abordagem construtiva. Você é a pessoa que tem abordagem construtiva? Você é a pessoa que vai alimentando aquilo? Ou você é aquele que procura não colaborar nesse momento? E aí vem a pergunta. Afinal de contas, o que é amizade? O que é relacionamento? A amizade é bem diferente de pessoas que eu conheça, pessoas do meu relacionamento. O moço da padaria que você se encontra todo dia, ele pode ser seu conhecido, ele pode ser extremamente simpático, te dar o pãozinho quentinho, te oferecer um bom serviço, ser legal com você. Mas será que ele é seu amigo? A pessoa que você encontra todo dia, o porteiro no seu prédio, ou no seu condomínio, ou o segurança do seu trabalho, essas pessoas, elas sempre te recebem muito bem. Se você parar para bater um papinho com elas, elas vão ter um assunto legal contigo, mas elas são realmente amigos. São aqueles que estão caminhando contigo, com quem você pode confiar, confessar alguma coisa, ter uma conversa um pouco mais madura. Isso certamente não é amizade, são conhecidos. São pessoas que sim, você deve tratar muito bem. Não é porque você não tem intimidade com a pessoa que ela não mereça ser bem tratada, você tem que tratá-la bem. Você tem que ser simpático com essa pessoa, você tem que ser empático. Você tem que perceber aquela pessoa que você vê todo dia, o camarada hoje não está muito bem, não está com uma cara boa. Ô companheiro, como é que você está? Né? O cara está rindo. Eu sou doido para dar mico, né? Chegar no meio da galera assim, oi galera, tudo bom? Às vezes eu não percebo que aquele ali não está muito bem. Mas até aí o Péricles já chegou, já... E o cara todo sem graça ali. Tem que prestar mais atenção. Então a gente tem que ter atenção para isso, porque isso também é relacionamento. As pessoas estão vendo cada um de nós a cada dia, a cada momento. Né? E é importante a gente, nesse momento, a gente saber até que nível de intimidade a gente tem com as pessoas. E por isso que a gente precisa entender que existem pelo menos 3 níveis de intimidade. Primeiro, eu já falei bastante aqui, os amigos circunstanciais, os conhecidos. As pessoas que trabalham com você, o seu círculo de conhecimento, seus vizinhos, seus colegas. Eles não são falsos amigos. Não é que eles não queiram ser seus amigos, mas eles não conseguem ter o grau de intimidade contigo que um amigo mais profundo vai ter, porque eles não caminham dia a dia contigo. Eles atendem a você, ou você atende a essas pessoas, eventualmente. É um contato muito superficial. Então, quanto de energia eu vou colocar na intimidade, no desenvolvimento de amizade com essas pessoas? Eu tenho que tratá-los bem. Porque você tem a obrigação de tratar a todos bem. Jesus te tratou super bem primeiro, né? Jesus te amou. Ele foi para a cruz e pagou o preço por você, sem você merecer nada. Então, qualquer pessoa merece uma atenção sua, merece o seu amor. Agora, já existem amigos que são amigos de verdade. Mas a vida cada vez mais surpreende a gente. E as pessoas às vezes se mudam, as pessoas às vezes têm alguma situação em que a sua amizade é interrompida. Mas esses amigos são aqueles nos quais você tem que investir tempo. São aqueles em que você tem que buscar aproximação, buscar estar mais junto. Tem que ser algo recíproco. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer com essas pessoas. Por outro lado, você tem que administrar um pouquinho a sua decepção. Hoje vocês viram como o Mateus está aqui. Por quê? Porque não veio nenhum amigo da igreja.
Mas ele é uma criança, ele tem 6 anos. Então ele ainda não tem a maturidade de entender que os amigos não vieram hoje, mas não é porque os amigos o abandonaram, não é porque os amigos não gostam dele, porque houve imprevistos, houve famílias que estão aproveitando férias, as pessoas não puderam vir. Mas, às vezes, a gente tem uma alma de menino. A gente age que nem o Mateus, a gente fica decepcionado. Por quê? Porque a gente perdeu um amigo de longa data que se foi. Ou porque por um contexto familiar a pessoa teve que se mudar, ou porque aquela relação foi interrompida porque por algum intempérie da vida vocês não têm mais contato e não dá tempo de ter contato, né? Mas você tem que desfrutar plenamente, porque você não sabe o quanto tempo você vai estar com essas pessoas. Então, aproveite. Sabe aquela propaganda, acho que é da EcoSport, que o cara faz uma lista, esse vai ser o meu último dia de vida, e aí ele faz de tudo, né, de aventura, aí no dia seguinte ele acorda de manhã de novo, quando ele abre a gaveta, tem de novo lá, meu último dia de vida, e tem mais uma lista de coisas interessantes para ele fazer, né? É igualzinho aqui. Acorda de manhã, nossa, o que eu vou fazer com os meus amigos? Tem uma agenda para os seus amigos, para você desfrutar deles, para você estar com eles. Não negligencie as suas amizades, porque depois, quando você estiver na sua velhice, quando você já não tiver mais vigor, quem são aqueles que vão estar do seu lado para te ajudar? Quando você realmente precisar. Né? Amigo para festa, todo mundo tem, né? Ah, vamos fazer festa disso, festa daquilo. Não, vamos marcar uma festa, depois a gente inventa um motivo para a festa. Vai todo mundo atrás de você, mas e a hora que você precisa de alguém para te amparar? Invertendo. Sempre que te convidam para festa, para o churrasco, você vai. Agora, se alguém chega, estou precisando de ajuda. Você é o primeiro que vai ajudar essas pessoas? Você é o primeiro, meu amigo está precisando de ajuda. Meu irmão da igreja está precisando de ajuda. Minha família estendida está precisando de ajuda. Qual o nível de conexão que você está buscando? Porque se essas coisas não estão no seu coração, não estão ordenadas na sua vida, você não consegue ordenar a sua alma, né? E tem ainda um terceiro tipo de amigo, que é o amigo para a vida inteira. Esse é o cara que vai no seu funeral. E esse aqui, se ainda tiver no tempo da amizade, se você não tiver perdido muito contato com ele, né? Sabe qual é a diferença desse para esse? Em termos práticos, do que você tem que viver? Nenhum. A diferença é que aqui, eles vão ficar com você até o fim da vida e aqui não. Agora, você sabe. Você sabe quando uma amizade será interrompida por alguma razão alheia à sua vontade, ou que você não conhece? Não. Então, felizmente ou infelizmente, a gente não tem como decidir, não, esse grupo eu vou levar para a vida inteira. Você só vai saber se ele foi para a vida inteira quando você chegar no final. Então, esses dois grupos aqui são os grupos de pessoas com os quais a gente tem que buscar estar envolvido. Agora, nós temos muito contato nas nossas vidas, né? Ainda mais agora com o mídia digital, o mundo, é o planeta. O mundo já não é mais o nosso bairro, a nossa cidade. Então, às vezes, é difícil a gente saber como que a gente faz essa priorização, essa seleção. E é algo duro de se fazer. Mas, antes da gente entrar nisso, a palavra dá para a gente também algumas dicas de quais são as pessoas com as quais eu preciso buscar mais aproximação e quais são as pessoas que eu tenho que tratá-las com amor, mas eu tenho que botar vários filtros e tomar muito cuidado nesses relacionamentos. Para quê? Lembra do slide anterior? Estupidez contagia. Bons hábitos também. Então, como é que eu vou fazer para que a estupidez de alguns não me contagiem e eu possa, sim, aprender, desenvolver com os bons hábitos? Então, alertas que a palavra dá para a gente, bons hábitos, bons sinais que a palavra dá para a gente. Alertas, está lá em Provérbios. Salomão fala que tem 6 coisas que Deus odeia e tem 7 coisas que ele detesta. Quais são essas 7 coisas que Deus detesta? Primeiro, orgulho. Orgulho é muito simples. É você se achar maior do que o outro. E aí é um problema danado. Você vai falar com os terapeutas, é aquela confusão. Porque tem terapeuta que diz, não,
você tem que se sentir superior aos outros porque a sua autoestima é elevada. Não, você tem que se sentir inferior aos outros porque é a baixa autoestima. E a gente viu na história da humanidade que super autoestima ou muito baixa autoestima sempre deram problemas. Os grandes desastres da humanidade foram provocados por pessoas que ou tinham uma autoestima muito elevada, e se achava superior aos outros, ou tinha uma autoestima muito baixa e tentava se afirmar. E aí foram os grandes desastres da história da humanidade. Biblicamente, o que Jesus nos ensina? O que Jesus fala para os discípulos dele? Servir. Então é você olhar o outro como alguém a ser servido, assim como Deus nos serviu, assim como Jesus nos serviu. Quem consegue ter essa visão tem o seu orgulho, vamos assim dizer, anulado. Quem não tem essa visão tem um problema sério com orgulho. Então, as pessoas que você vê que tem um problema muito sério aqui, são pessoas que você tem que tomar muito cuidado para não te contaminar. Seja com a baixa autoestima, seja com a autoestima. Desonestidade. Aqui parece fácil, né? Aquele camarada é desonesto, ele mata, ele rouba, ele assalta. Não, mas aqui, a hora que você entende a desonestidade bíblica, ela vai num outro patamar. São as mentirinhas. É dourar a sabe? É tipo, surgiu lá em casa um filhotinho de minhoca. O cara, nossa, tinha uma cascavel lá na minha casa, mano. Então, assim, cuidado com essas douradinhas de pílula. Gente que enfeita o pavão, minimiza a culpa. Você fez uma tremenda burrada, você quase tirou o cara da pista na estrada. Não, eu só dei uma guinadinha e se assustou. Porque a desonestidade, ela tem essas sutilidades. E aí Deus conhece o quê? O nosso coração. Então, a desonestidade vai muito da sua intenção, de você se beneficiar com aquele ato desonesto, né? A crueldade. A gente pensa, a crueldade é matar o outro, é judiar. Sim, mas tem crueldades também muito sutis. Por exemplo, você querer se impor ao outro, porque você é mais poderoso, porque você tem mais possibilidades. Deixar de ajudar ao próximo. E tem gente até que chega no limite de dar aquele prazerzinho quando você vê o outro se dando mal. Isso tudo são alertas, são sinais de que, opa, esse relacionamento não está legal. Aqui algo que eu coloquei como esquemas do mal. Né? Pode parecer meio sombrio, né? Não, esquemas do mal aqui são aquelas estratégiazinhas que você faz para tirar vantagem em tudo. Não sei se todos aí vão lembrar, mas lembra do Gerson? Que levava vantagem em tudo? Né? Aí os que têm mais de 20 anos devem lembrar do Gerson. Né? É isso. É aquela lei do Gerson de o melhor sempre para mim, né? E aí com isso eu começo a dissimular, eu começo a omitir, eu começo a falar umas mentirinhas. E de novo, o ambiente de trabalho. Até que ponto aquela competição no seu ambiente de trabalho está sendo justa? Está sendo uma competição saudável e você está participando disso porque você quer ser o melhor profissional. E aí o detalhezinho, você quer ser o melhor profissional para quem? Para o seu chefe? Para a sua empresa? Ou para Deus? Então, se você está buscando a excelência, você está competindo, mas o seu foco está em honrar a Deus, legal. Agora, se você começa a querer ser melhor do que o outro, só por ser melhor do que o outro, só para ter o melhor salário, para ser mais elogiado pelo chefe, opa, aí já não, a minha alma está se desconectando. Então, as pessoas que você percebe que estão ali competindo, pisando nos outros, cuidado com essas pessoas, se afasta um pouquinho, né? A mesma coisa, política e politicagem. A política, por definição, é a maneira civilizada de resolver conflitos. Essa é a definição de política na maioria dos livros de política. Agora, tem a politicagem. Por quê? Para fazer política, você tem que negociar. Até que ponto você está negociando de forma limpa e até que ponto, e a partir de que ponto você já não está mais negociando, né, de forma tão limpa, você está mais preocupado com seus interesses, né? Atalhos, lapsos na integridade, né? Então, para mim, qual é a melhor frase para definir a questão do esquema do mal?
A definição do C.S. Lewis de integridade é aquilo que você está fazendo quando ninguém está te vendo. Você é íntegro quando você toma a opção certa quando ninguém está te vendo. Então, observa também esse tipo de pessoas. Fofoca. E aí existe uma diferença muito sutil entre o que é fofoca e calúnia. E basicamente a fofoca você está falando de alguém, mas o fato é verdadeiro. E a calúnia, o fato é falso. Mas no fim, a sua intenção, a intenção daquela pessoa é ferir alguém, é prejudicar o outro. Seja a informação verdadeira ou falsa. Então, se você não tem nada para falar, se essa pessoa não tem nada para falar de bom do outro, para que vai falar mal? Como é que a Bíblia ensina que a gente tem que fazer isso? Mano, vem cá, ó. Nós dois aqui, ó. Tá o chinelo. Você tá vacilando, mano. Aconteceu isso assim, assim, eu queria te ajudar a caminhar nisso aqui. Não é falar para o outro, fala para a pessoa. Então também, fofoca, calúnia, é outro alerta de que não é legal esse relacionamento. E para terminar, divisões. Aquele cara que adora colocar lenha na fogueira, adora colocar uma pitadinha de tensão no ambiente. Esse aí também, galera, sai fora. É a história do Maquiavel. Maquiavel dizia o quê? Dividir para conquistar. Então tem muita gente que usa isso propositalmente. Ele implanta discórdia porque ele se sente confortável caminhando por aí. E aí você pode optar ser um construtor de pontes, aproximar as pessoas, ou ser um construtor de muros e separar as pessoas. Se você está vendo que o camarada é um construtor de muros, sai fora. Né? E a palavra também nos ensina acerca dos bons sinais. Está lá em Gálatas. Em Gálatas, Paulo fala nesse capítulo dos frutos da carne, que tem muito a ver com isso aqui que Salomão ensina. Ele pega o ensino de Salomão e ele um pouco que traduz para um contexto um pouco diferente e fala dos frutos da carne. Glutonaria, bebedice, e vai por aí. E logo em seguida ele fala dos 9 gomos do fruto do amor. Interessante que muita gente às vezes fala, né? Os frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito. Isso aqui são gomos desse fruto. Dá uma ideia de completude. Se você não tem todos esses gomos, você é um fruto incompleto. Ou o seu fruto é incompleto. E aí Paulo nos mostra, ó, esses aqui são os indicadores, são os bons sinais de pessoas que você tem que se aproximar, de que você deveria se aproximar. Você percebe amor, você percebe alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você percebe que isso aqui contrasta muito radicalmente com isso aqui. Uma pessoa que tem amor no seu coração, ela jamais vai fazer isso aqui. Se ela é uma pessoa alegre, feliz, se ela tem paz no seu coração, ela vai procurar se afastar disso. Então, são sinais que a palavra de Deus nos dá, que eu observe nas pessoas e veja, esse camarada vai me contaminar com coisas boas. Eu quero ser contaminado por ele. Não. Esse grupo aqui, essas pessoas, não vão me trazer coisas boas, vão me contaminar de coisas que não vão trazer paz para a minha alma. Muito bem. Parece fácil, né, a gente fazer isso aqui, né? Mas não é. Né? Como cantam as crianças, joelho no chão, jejum e oração para afastar a tribulação. Mas vamos ver como que Jesus nos ensina a colocar então a nossa vida em ordem, colocar nossas amizades em ordem. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer, e são 4 passos que nós vamos ver aqui. O primeiro passo, rever a sua rede de amigos atuais. Olhar os amigos que eu tenho hoje, o meu círculo de pessoas. Primeiro aquela inicial, quem são as pessoas que são meros conhecidos? Quem são aqueles que são os meus amigos de verdade? E que eu não sei, alguns durarão para a vida inteira, outros serão passageiros, somente Deus conhece. Mas nós somos incapazes de fazer boas escolhas. Então, se nós tomarmos a prerrogativa, então eu vou fazer as escolhas, você vai fazer tudo errado. Então, primeiro, joelho no chão, jejum e oração.
Pede orientação a Deus, para que Deus coloque isso no seu coração, para que Jesus te ajude com isso. E vamos seguir o modelo de Jesus? Vamos ver como era o modelo de amizade de Jesus, de relacionamento? Primeiro, como é que era essa rede? Jesus tinha mais ou menos uns 72 discípulos. Pessoas que andavam com ele, que era a caravana de Jesus. Jesus ia para Nazaré, o pessoal ia atrás. Jesus ia para Betânia, eles iam. Era aquela galera que ia seguindo a Jesus. Né? Desse grupo de pessoas, então aqui poderíamos dizer que seriam os conhecidos de Jesus. Desse grupo ele tinha 12 apóstolos. Aquele grupinho de 12 que ele chamou, que nós conhecemos muito bem, e que já andavam mais próximos dele. Então viam os 72, chegavam numa casa, numa pousada, ficava a galera toda lá acampada. Esses 12 entravam com ele e ficavam com ele lá. Passavam quase que o tempo todo do lado de Jesus. Dentro desses 12, tinha um outro grupinho ainda. Os 3. Que são os 3 que eram do círculo íntimo dele. Quase que só dormia em cama separada, mas quase que ia no banheiro junto de Jesus. João, Pedro, Tiago. Tem até a música, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Esses 3 aí eram os 3 do círculo íntimo de Jesus. Interessante que no grupo de 72, ele também tinha um grupinho de 3 pessoas que não eram os apóstolos, andavam com ele e ele tinha uma relação diferente. Quem eram esses 3? A gente estudou aqui na primeira, acho que foi a primeira dessa série, não foi? A gente falou de Marta e Maria? Foi na primeira dessa série. Marta, Maria e Lázaro. Era uma família muito querida de Jesus. Era uma casa que estava sempre de portas abertas. Jesus podia chegar lá, estou chegando. Né? O cerne da primeira mensagem foi isso. Marta, que nem uma desesperada querendo fazer tudo, e Maria lá aos pés de Jesus. Então, a gente percebe que Jesus chegava lá com a casa fora de ordem mesmo. Vim aqui descansar um pouquinho. A palavra diz que era um lugar onde Jesus tinha paz, ele tinha refrigério, ele podia realmente descansar. Então, acho que a gente tem muito a aprender com essa rede de Jesus. A gente tem que entender que nós teremos um círculo grande de conhecidos, nós teremos um círculo de pessoas mais próximas da gente, e a gente vai ter grupos de pessoas muito íntimos, que podem fazer parte de universos diferentes da nossa vida. Nós temos a igreja, nós temos o trabalho, nós temos a vizinhança, nós temos a nossa família de sangue. Né? E é importante você, com base nesse ensino de Jesus, você tentar identificar quem são essas pessoas, para você poder investir no relacionamento. Tinha momentos que Jesus estava cansado de tanto se doar para a multidão, em que ele pegava e ia com os 12 para algum lugar. Em 2 ou 3 vezes a gente vê Jesus fazendo isso. Ó, deixa a multidão aí, vamos pegar o barquinho, vamos para o outro lado, que a gente precisa descansar e é só os 12. Esses 3 aqui, ó, iam lá no Getsêmani. Aí chegava na ilha, eles ficavam lá quietinho lá. Ó, vocês 3 vêm comigo. E aqueles 3 iam para mergulhar ainda mais. Eles estiveram em momentos extremamente ligados a Jesus. E Jesus passava, por essa proximidade, passava ensinamentos preciosos para ele. Foi nesse fórum íntimo dos 3 que aconteceu aquele evento de que vem um guarda pegar Jesus. O que Pedro faz? Saca da espada, corta a orelha do soldado. Jesus vai lá, restaura a orelha do soldado e dá um ensino para Pedro. Pedro só passou por essa experiência porque ele estava nesse círculo íntimo de Jesus. Os 12 podem ter visto isso lá de longe e deu uma confusão ali. E esses 72 aqui certamente não viram isso. Então, quem são as pessoas que você vai ter em cada um desses grupos de relacionamento? 2. Podar as amizades. Então você primeiro fez um mapeamento, você conseguiu identificar cada grupo de pessoas aonde vai estar a sua vida. Tem gente que você vai ter que cortar. Dói. É difícil. E eu, para mim, pelo menos, que sou uma pessoa de estar sempre junto com a galera,
para eu fazer isso aqui, dói. Minha esposa sabe como dói em mim, às vezes, ter que podar alguns amigos que não estão fazendo muito bem. E aí vem uma historinha da macieira. O camarada chegou lá na fazenda, tinha comprado uma fazenda nova e tinha um monte de macieira. As macieiras todas galhudas, com um monte de flor, de folha, aquela coisa linda de se ver, mas não tinha maçã nenhuma. E pior, tapava o sol não conseguia chegar na casa. Ele pegou lá a motosserra dele, e a esposa dele ficou revoltada. Mas você cortou as macieiras, tadinha, não sei o quê, tudo peladinha. Calma, esposa, calma. Passou o inverno, chegou a primavera. As bichinhas brotaram tudo de flor. Chegou no verão, mas deu maçã que não tinha mais aonde botar maçã. Por quê? Porque ele fez a poda. A árvore conseguiu respirar. Por quê? A gente sabe que a folha é importante para poder fazer a fotossíntese. Mas a árvore também ela tira nutrientes do solo. Se ela tem que distribuir nutriente para um monte de galinho que está ali improdutivo, ela fica exaurida. Então ela tem que ter a quantidade certa de folhas para captar a fotossíntese, fazer a fotossíntese, mas tem que ter a quantidade certa de galhos para não puxar muito, para não exaurir os recursos que ela puxa do solo. Tem o ponto certo de galho, folha, flor e maçã. Quem vai te dar esse ponto certo na sua vida? Jesus. Oração da manhã, oração da noite, oração do meio-dia, leitura, discipulado. Isso aí vai te dando as habilidades para saber o que cortar, onde cortar. Mas não é fácil cortar. E aonde então? Quais são os critérios? Indo para a parte prática, né? Que eu fui bastante filosófico com a história da macieira, né? Como podar? Você vai podar justamente as pessoas que você percebe que tem esses sinais de alerta que a palavra te dá. Então você vai podar as amizades que você percebe esse tipo de comportamento. Agora fica mais fácil, não fica? Porque fica mais prático. Mas ainda assim pedindo orientação de Deus. E mesmo em deixar essas amizades, você tem que ter muita sabedoria. Você não vai chegar para o seu amigo e dizer, olha, agora você não serve mais para mim. Não é assim. De novo, Jesus teve o que por nós? Amor. Nós estamos aqui pela graça. Você tem que ter a mesma graça e o mesmo amor pelos seus amigos que, teoricamente, precisam ser podados. Então, a primeira coisa antes de podar, você vai olhar para esse amigo e vai perceber, ele precisa de Cristo. Então, primeiro você convida ele para caminhar contigo nessa caminhada. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo da poda é você ver se aquele galho é recuperável ou não. Só que você sabe se o seu amigo é recuperável ou não? Não. Então, oferece a ele o caminho de Cristo. Se ele se recusar, se ele não quiser andar contigo nesse caminho, aí você começa a se distanciar devagar. Ora por ele. Se ele te chamar para conversar, poxa, por que você está se afastando de mim? Tenha uma conversa sincera com ele, mas com amor. Não o critique. Ah, porque você é um safado, você é orgulhoso, desonesto. Não. Não, houve esse evento, eu não fiquei muito confortável com isso. Sabe, eu estou seguindo um novo caminho. Aproveite essa oportunidade para falar de Cristo. O Espírito de Deus que mora em mim, ele não se agrada disso. Eu não me sinto confortável com essa situação. Você não quer experimentar? Não critique o que ele faz, mas ofereça a ele a opção de viver a sua realidade. Você quer caminhar comigo? Vem viver da forma como eu vivo. Faz esse convite de amor. E aos pouquinhos Deus também vai ajudando. E aos pouquinhos você vai acabando se distanciando um pouco, né? E aí vem a próxima parte. Opa, agora eu tenho espaço. Agora já não tem tanto galho e tanta folha. Agora podem nascer frutos. Eu posso expandir as minhas amizades. Como é que eu vou expandir as amizades? Mesma receitinha. Vamos buscar os bons sinais. Vamos buscar pessoas onde nós vemos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Aonde estão essas pessoas? Aonde que esse povo está?
E às vezes a gente se decepciona porque a gente acha, então vou ficar em contato e a igreja vai ter que me dar essas amizades. Não. Por que só a igreja? Sem dúvida, a sua família estendida, a sua comunidade, ela vai te oferecer essas amizades. Ela vai te oferecer isso, mas tem que ser um caminho de duas mãos. Você também tem que oferecer isso. Então, você também tem que, nos seus outros ambientes, buscar esses relacionamentos e fazer esses relacionamentos. E trazer essas pessoas para a igreja. Não é esperar só que a igreja vá te dar isso. Ela vai ser o seu berço. Ela vai ser a sua área de conforto. E, claro, muito mais probabilidade de você encontrar esse tipo de pessoas na igreja. Mas também você vai encontrar pessoas do outro grupo que precisam da sua graça, precisam do seu amor, precisam aprender. E você mesmo tem as duas atitudes. Ninguém aqui é totalmente bom, ao contrário, né? A igreja não é lugar de pessoa santinha, é lugar de pessoa doente que quer ser tratada. Então, você não vai encontrar também só isso aqui. Você vai ter que desenvolver as suas amizades. Você vai ter que buscar, de novo, peça orientação a Deus. Seguir por essas características, para que você encontre novos amigos. E ao encontrar essas pessoas, como é que a gente faz para se aproximar delas? Como é que a gente faz para ir para o quarto e último passo, que é o aprofundamento da amizade? Então, legal, eu identifiquei o grupo de pessoas, eu percebi através dos bons sinais e dos alertas quais são as pessoas, quais são os grupos que eu tenho que me aproximar, que eu tenho que expandir o meu relacionamento. Tem um passo a passo? Tem receita? Não, não tem receita. Mas tem algumas dicas para você começar a expandir uma amizade, aprofundar a sua amizade. Primeiro, um passo de cada vez. Você não pode nem ser aquela pessoa extremamente fechada, que não permite que ninguém se aproxime de você, mas também não pode ser... Você acabou de conhecer o cara, que nem o Mateus, né? O Mateus encontra qualquer um na rua, chama para ir para casa para participar de um churrasco, fazer alguma coisa em casa, convida a vizinhança para fazer festinha lá em casa. Não é assim também, ele é inocente, ele é uma criança. Então, um passo de cada vez. E você não conhece o outro. Aquela maneira como você chega pode ser muito invasiva, pode deixar a pessoa muito desconfortável. Depois, você tem que investir tempo. Você precisa marcar um café com a pessoa, marcar para almoçar. Você precisa ter uma conversa, ter um tempo confortável para que as coisas surjam. Não adianta você chegar com um checklist, uma lista de perguntas e fazer tipo quero ser amigo desse cara, mas vamos lá. Aí sai perguntando tudo para ele. Não é assim, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Você tem que ter pequenas experiências a dois. Sair para bater um papo num ambiente descontraído, traz a pessoa para fazer coisas que você gosta, chama para assistir um futebol, chama para participar de uma atividade de voluntariado que você gosta de fazer, chama a pessoa para participar da sua vida e participa da vida dela. Espera haver uma resposta. Não se doa, não, você tem que, é relacionamento, tem que ter ida e volta. Então você se doa, espera com que a pessoa corresponda. Senão vai ficar muito difícil. Você vai investir um tempo e isso aqui não é, tudo que eu faço é tendo um interesse. Não, ninguém está dizendo para fazer coisas com interesse, não é isso. É você realmente esperar para que seja confortável para os dois lados. É que nem uma paquera. Quando você está paquerando, né? A galera que não paquera mais, porque já é todo mundo casado, mas quando você paquerava, como é que era? Vamos lá. Outro. Tira a máscara. Máscara não é bom em lugar nenhum. Só numa festinha de máscara para você brincar, né? Mas na vida, máscara não é boa. Imagina numa amizade. Imagina se eu estou me relacionando com uma pessoa e eu descubro que aquilo, na verdade, é uma máscara. Aquilo não é uma pessoa. Tira a máscara. E aí o outro vai ficar confortável para tirar a máscara dele também.
procure a pessoa, ajude e permita-se ser ajudado no momento de dificuldade, no momento da dor. Esses momentos nos saram e sara a pessoa e desenvolve o relacionamento. E uma última dica: celebra junto. Celebra a vitória do outro. Tem muita gente que não consegue celebrar a vitória do outro. O vizinho compra um carro novo, você quer um carro melhor que o do vizinho. O vizinho mudou de emprego, o amigo mudou de emprego, você não consegue celebrar com ele. Às vezes o irmão fica curado na igreja, porque ele não eu. Você tem que celebrar a vitória do outro. E isso são passos importantes para a amizade. São passos importantes para um relacionamento muito bem estruturado em Jesus. Então, caminhando já para terminar, tem um exercíciozinho prático para a gente fazer, para você fazer durante essa semana, que é justamente você criar a sua rede. Então, começa se organizando, começa criando a sua listinha. Quem são os 72? Não é preciso ser 72 nomes, tá? Mas quem é o grupo dos 72? Quem são os meus conhecidos? Qual é a galera aí que eu estou sempre junto? Né? Quem são os 12? Quem são aqueles que são aquela amizade mais íntima, que eu me encontro com mais frequência, que eu tenho mais relacionamento? Quem são os 3? Ou quem são os grupos de 3? Né? E aí você começa. O pretinho, que eu coloquei ali, ilustrando a pessoa que está na sua lista. O vermelhinho é aquele que você vai ter que cortar. E o verdinho são aqueles que eu não tenho tanto contato, então essa pessoa que faz parte dos meus 72, mas eu gostaria de promovê-la à lista dos 12. Porque essa pessoa aqui, ela tem muitos bons hábitos que podem me contaminar positivamente. Então, eu pulo essa pessoa para cá. Esse cara aqui que está na minha lista dos 3, eu não preciso eliminar ele da minha rede de relacionamento, mas eu posso trazer ele para a lista dos 12 através dos 72 e abre espaço para um outro entrar aqui. E por que é necessário fazer isso? Porque você precisa investir tempo. Então, se você não tiver uma prioridadezinha, uma listinha de prioridade, você se perde. É muita gente aqui para você dar atenção. Né? E tem uma coisa interessante. Lembra que a gente falou que tem pessoas, às vezes, amizades que, às vezes, são temporárias, porque a pessoa se distancia por alguma razão? Faz a listinha dos distantes. Poxa, hoje com tanta tecnologia, será que eu não posso ter uma conversinha por Skype, por WhatsApp, sei lá, uma vez por mês com essa pessoa? Ela está tão distante, ela foi lá para a Austrália. Mas eu posso manter essa amizade num certo nível aqui, de repente essa pessoa pode estar aqui, não sei, no nível dos 12. E quais são os potenciais? Quais são esses verdinhos aqui, ó, que são pessoas que eu percebo que fariam bem para a minha saúde espiritual, para a minha alma. Então, tenta fazer essa listinha, claro, não vai deixar essa lista em qualquer lugar, pelo amor de Deus. Não vai botar o nome da esposa, nem do marido, nem do namorado aqui, porque vai que você bota o nome da esposa vermelha aqui, pelo amor de Deus, ninguém vai desfazer. Né? A regra para o casamento é outra, né? Que a gente aborda em outra mensagem. Né? Como tratar a esposa que está na listinha vermelha lá, para não dizer listinha negra, o marido que é desonesto. Né? Não vai cortar, não é isso. Não é isso que Jesus ensina. Né? Mas a gente aborda, então, por favor. E cuida, não vai botar o nome da mãe aqui, né? Aquela mãe chata, a sogra, cuidado. Né? Ou se botar, deixa essa listinha em algum lugar escondido, deixa dentro da sua Bíblia, lá no meio do livro de quê? Vamos lá, bota lá no meio de Apocalipse, Oséias, né? Abacuque, que quase ninguém lê, mas, brincadeiras à parte, gente, é importante você ter isso aqui. E o mais importante, pedir a Deus para te ajudar a fazer essa seleção. É difícil, mas é necessário. São passos arriscados. Tem que confiar, como a música que nós cantamos disse. Tem que confiar. Tem passos aqui que você vai dar que você vai ficar com medo.
vai dar frio na barriga. Mas, se é Deus que está colocando no seu coração, no seu momento de devocional, na sua oração da manhã, na sua oração da tarde, se Deus está colocando isso no teu coração, confia, dá esse passo, que Ele vai aquietar a minha alma. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por colocar, Pai, esses ensinamentos no nosso coração, que nós possamos aprender, Senhor, a colocar a nossa vida em ordem, a colocar nossos relacionamentos em ordem, para que a nossa alma esteja em ordem, Pai. Nos ajuda a entender a Sua palavra, aos alertas que a Tua palavra nos faz, aos ensinamentos que ela nos traz, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos, hoje e para todo sempre. Amém.